Nós vamos passar para o próximo aqui, que é um tópico, como se diz, tão importante quanto, que é em relação à captação. Tá? Eu primeiro, para introduzir todo mundo na conversa, eu quero mostrar. Sim, Vocês estão vendo a minha Sim. tela? Então, a gente trouxe dois gráficos aqui, tá? Esses dados aqui são dados que a Market for Edu tem de todos os clientes que a gente atende no Brasil, né? Então, a gente tem uma curva de acompanhamento de matriculados de todos os clientes. A gente junta numa base só e vai fazendo um acompanhamento dia a dia para esses clientes. Então, eu trouxe aqui um gráfico de 2019 e o gráfico de 2021. Talvez o professor Profeta não tenha muito dessa realidade, mas as instituições que têm o EAD, as matrículas vão até o final de março, né? Que considera desse primeiro intake. A gente percebeu que a partir do dia 16, ela quase que zerou matrícula dia a dia. E aí a gente teve, proporcionalmente na mesma base, em torno de 15% a menos, de 10 a 15% a menos de matrícula do que o intake passado, né, do ano passado. Eu queria primeiro que vocês falassem, na visão de vocês ou na instituição de vocês, se vocês perceberam isso também. Se também houve uma queda nesses últimos 15 dias de março e aí jogou um pouco o resultado para baixo. Como vocês estavam vendo até o dia 15 e depois do dia 15. Quem tem essa idade, podemos começar com a Arapuã. Bom, eu parei antes do dia 15, né, a matrícula. A Ah, gente tá. encerrou antes. Tá. Mas a gente aqui no Rio de Janeiro já vem sofrendo há 1 ano e meio, quase 2 anos, devido à situação do estado e do município, né, que realmente é bem complicado. E o Rio de Janeiro, o município, ele é basicamente a população é do funcionalismo público, né? Então isso impactou diretamente no público de aluno que a gente trabalha, né? Então a gente já vem sentindo uma certa queda na captação e ao mesmo tempo uma procura por cursos. Oi. 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 Só falar de captação, até caiu o Foi o áudio dele. Arapuã que só ele que caiu? Acho que sim. Então Tá isso ele vendo? assistiu. Caiu tudo, até o áudio Não, se dele. fosse todo mundo, tudo bem, mas o Arapuã, isso aí foi propósito. A próxima. Pode falar aí, Profeta. Bom, na universidade, na Uniso, nós não temos o EAD e a nossa última data para matrícula foi exatamente no dia 13. E na segunda-feira, dia 16, nós começamos as atividades presenciais virtuais. Então, para nós não teve impacto, porque a nossa matrícula já estava encerrada no dia 13 de março. Entendi. Isso, Guilherme? No nosso caso, Gustavo, nós tivemos já realmente uma redução de captação em função da guerra de preços mesmo, que é algo que já vem acontecendo, mas também, lógico, pelo Covid-19. Mas ficamos em cerca de, talvez, 70% aí do que nós tínhamos previsto para este ano. Tá? Arapuã voltou e caiu tanto a captação dele que ele até caiu, cara. Não, tá aí, Arapuã. Não, eu caí aqui de repente. Só para complementar aí, então a gente vem sentindo isso, né? Já essa queda na captação, mas também por uma decisão nossa de não ir para uma briga de preço tão agressiva, como a gente presenciou aqui no Rio e vem presenciando. Mas a gente viu sim aqui um EAD crescendo percentualmente mais do que o presencial, né? Eu acho que natural, e aí nesse sentido do preço, né? As pessoas têm procurado mais por preço. Então, eu acredito, olhando um pouquinho para frente agora, a gente tem que aceitar que não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser uma captação nas médias históricas, e como é que a gente consegue gerar valor e adicionar valor
para nossa base nesse momento, né, enfim, de crise, de retomada, que como eu falei antes na questão do tório, eu acredito que nós vamos ter menos pessoas com a mesma capacidade de pagamento que a gente tinha antes disso tudo, né? E mais pessoas com uma capacidade menor de fazer esse tipo de coisa. Você tem algum tracking de número, Arapuã, de queda? Eu tive 8% de queda na captação do presencial. Não, mas no meio do ano, você tem algum tracking que você imagina de número de queda? Tório, eu tô na minha cabeça trabalhando com 10% de queda. Pô, tá bom então. Eu prefiro trabalhar com 10, com um número aí que eu acho que é uma meta interessante, para 10, 12 de queda ali. Mais do que isso, eu acho que fica de fato muito preocupante, né? Até porque o crescimento do EAD, ele automaticamente joga o ticket médio institucional para baixo, né? Então, Sim, esse é um ponto que já é ruim automaticamente, né? E nesse cenário aí, eu acho que quem migrou, ao invés de ir para o remoto para o EAD, pode ser que tenha um drop maior ainda de ticket médio, né? O cara que não gostava do EAD foi para o EAD, achou interessante, viu que o preço é muito mais barato, né? 70% mais barato, 60% mais barato, vai acabar ficando lá e aí a instituição acaba sentindo... Você tem uma queda dupla, você tem uma queda do número de alunos e uma queda do ticket, né? Apesar de ser uma evasão para dentro, pra você, né? Vamos dizer assim, para você mesmo, mas é de ticket médio que acho que é significativo. Então, eu acho que no nosso caso, a gente não vai sentir tanto isso agora, né? Dessa migração para o EAD da base presencial, mas eu acho que isso é uma tendência daqui para frente, e aí por isso que a gente se antecipou, e aí a gente está lançando o currículo por competência, né, que é diferenciado. Se a gente tiver tempo de falar um pouquinho, posso falar um pouco sobre isso, e com uma precificação também diferenciada, que a gente acha que o aluno vai ter, o prospect, né, vai ter uma clareza maior na hora de escolher. O que eu trouxe essa tela para vocês aqui, né? Isso aqui é o dado de 2000, na verdade esse dado é 2019-2, Isso. tá? Também, da nossa base de clientes totais. O que a gente gosta de mostrar aqui é que do total de matriculados, a gente vai até setembro matriculando gente, ou ia, né? A gente, só 2% ou 2,7% viraram inscritos em abril. Não, Gustavo, deixa eu explicar. Não é inscrito, não, é matriculado. Não, mas eles viraram inscritos em abril. Não, eles podiam ser inscritos antes. Eles aqui é matriculado, fizeram a matrícula em abril. Tá. Na verdade, gente, esse gráfico ele mostra que a matrícula de meio de ano, ela não é agora. Ela não é em abril e ela não é em maio. Porque às vezes o que está acontecendo, e a gente sente isso muito, a pessoa, puxa, e agora? É a captação. A gente já percebia, desde o ano passado, que essa matrícula ela é tardia. Quando vocês olham, ou seja, julho e agosto, ela representa 70% das matrículas. Sim. Exatamente. Eu já nem me assusto mais com o início dela. Isso é fato. Assim, um mês antes e um mês depois é muito quente. Então às vezes, eu sinto muitas vezes angústia de clientes nossos e de pessoas que vão conversar com a gente, fala, pô, mas e campanha agora? Fala, cara, tá cedo pra caramba, não gasta dinheiro agora, não. A expectativa, o que a gente tem aqui histórico, Tório, só para complementar aí, é o seguinte, do início das aulas, a partir do início das aulas até encerramento de matrícula, você dobra o número de matriculados. Exatamente. Aqui também. Então, assim, não queima o cartucho agora não, porque é cedo. Já era cedo. Você imagina este ano agora. Entendeu? Ou seja, se no ano passado a gente já tinha essa realidade, né? Ou seja, se eu pegar julho, agosto e setembro ainda, ou seja, aqui muito mais quem tem AD, mas vai até ali 15 de setembro, mas se eu pegar as três, dá 77%. Né? Então, assim, tá cedo ainda para você pensar nesse tipo de coisa. Ainda minha observação preocupa mais com a retenção neste momento do que com a captação. A captação a gente ainda tem mais um mês para se planejar, e eu acho que o seu raciocínio é muito correto, o Arapuã. Não dá para planejar agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Infelizmente. Né? Ou seja, você tem que prever cenário, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Né? Pode mudar tudo daqui a um mês, a gente pode ficar fechado, a gente pode abrir. Né? Ou seja, o cenário ainda está muito fechado para todo mundo. Né? Acho que esse é o raciocínio que a gente tem. Mas vamos lá, Guilherme, o que vocês estão imaginando para o meio do ano?
Olha, a gente tem uma entrada, inclusive agora em abril, que a gente tem De trabalho AD, também né? com ciclos. Não no É. presencial também. Também? Ah, que bom. Então, com isso, ainda temos todo esse controle aí para fazer do primeiro semestre. E, logicamente, que é o que você falou, que para o segundo semestre a gente ainda vai pensar de acordo com o que estiver acontecendo, né? Claro que tem algumas alternativas em vista, mas deveremos trabalhar completamente diferente, inclusive com as próprias mídias que eram utilizadas, Sim. e que hoje teremos que pensar completamente diferente. Tá? Nós temos feito algumas ações, como eu falei, de criatividade e tudo. Por exemplo, um pessoal fez uma saraula, né? Um sarau em Sim. formato de uma aula como um sarau, fora do horário, professores participaram, alunos. Então, nós acreditamos que tudo isso pode favorecer a captação. É por isso que eu estou Sim. dando esse exemplo, porque alunos de outras instituições eles estão gostando da forma que nós estamos trabalhando. Inclusive, nós temos tido, em alguns cursos, até bem concentrado, pedido de transferência para entrar na instituição. Né? Guilherme, isso é tão sério que o sonho que a gente tinha sempre era fazer o aluno assistir a aula da gente. Uhum. Pela primeira vez na história, a gente tem isso disponível agora fácil. É Um pouco do que o profeta falou, ou seja, de um empurrão digital. Você já parou para pensar que pela primeira vez na história, a gente pode botar qualquer pessoa para assistir uma aula nossa. A gente pode fazer um aluno convidar um colega para assistir a aula agora. E ele assistiu uma aula e presenciar uma aula, que a gente não conseguia fazer isso fisicamente, pegando a visão do profeta aí das coisas positivas que a gente pode fazer. Né? Agora você não precisa de organizar um webinar mais sobre um determinado curso, chama o cara para assistir uma aula. Só queria te acrescentar uma coisa, Tório, depende do processo, tá? Então, tem universidades que têm um processo desenhado para aula remota. Então, você só entra com autorização. Então, você só entra se você tiver um e-mail da instituição, tá? Em que você coloca o teu e-mail ativo e você entra no Meet. Se alguém de fora tentar entrar, não entra. Então, mas uma coisa que sim está acontecendo e aconteceu comigo, eu trouxe executivo do Canadá, hoje vai falar o ex-vice-presidente da Caixa e presidente da Caixa Cartões, dentro da sala de aula da graduação, encaixado no tema. Quer dizer, é turma de formando, mas a gente vai falar sobre uma parte de estratégia, ele vai falar meia hora com a turma. Então, isso sim, eu acho que foi trouxe um ganho de valor, mas tem alguns processos, porque até para controle de presença, frequência... mas não tem conteúdo melhor gravação do que esse, de aula. né? Não, eu concordo contigo, mas até por questões de gravação de aula, como a Arapuã falou, uma série de coisas assim, tem muitas instituições que instauraram processos. Tá? E instituições de classe C que, como o professor falou, distribuíram chip, outras distribuíram celular para os professores, computador. Então, mas tem também isso do controle aí, entendeu? Mas, Guilherme, só uma pergunta. Num cenário que a gente tem, ou seja, você tem uma ideia de queda de meio de ano, de captação em relação ao ano passado, não? Ou de números? Tem alguma coisa nesse sentido? O meio do ano a gente tem de 30% a 35% do total do ano. Tá bom. Né? E a gente está esperando poder conseguir isso, estamos otimistas para conseguir. Tá bom. Profeta? O nosso vestibular de metade do ano, ele capta cerca de 30%. E a gente acredita que essa captação ela não deve sofrer interrupção muito significativa, porque nós temos muita captação de alunos do ProUni, nós temos alunos que entram pelo crédito educativo próprio. Então, são alunos que não estariam frontalmente afetados por crise econômica. E criamos alternativas financeiras internas para minimizar a questão da evasão. E quando a gente compara a evasão desse semestre com a evasão dos semestres anteriores, né, ela segue mais ou menos o mesmo padrão. A gente ainda não percebeu um impacto muito significativo na evasão. Tanto é que eu não consigo dizer, olha, esse semestre aqui, esse ano, tivemos mais evasão do que o ano passado.
Não, isso não aconteceu. E o mesmo reflexo aconteceu na questão da inadimplência. Nós ainda não tivemos reflexo na inadimplência e imaginamos que teremos algum reflexo agora em maio, porque em muitos casos nós fizemos uma flexibilização da forma de pagamento. Então, eu vou pegar a receita desse semestre e desse mês, do mês de abril, de fevereiro, março e abril, e diluir para os próximos meses. Mas isso não deve dar um impacto muito grande em termos de receita, não. Bom.